Boa tarde. Exclusivo, um relatório da Agência Nacional de Mineração concluiu que a Vale sabia de falhas na barragem de Brumadinho antes do rompimento no começo do ano, mas a mineradora omitiu a informação. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso e entregou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um pacote de medidas que buscam o equilíbrio das contas públicas e o aquecimento da economia. E ainda, o governo federal terminou o projeto de privatização da Eletrobras. Os senadores Renan Calheiros, Eduardo Braga e Jader Barbalho foram intimados a depor na investigação que apura o pagamento de propina a políticos do MDB pela JIF. O óleo voltou a se aproximar da divisa da Bahia com o Espírito Santo. Líderes mundiais condenaram a decisão dos Estados Unidos de abandonar o Acordo do Clima de Paris. Um crime bárbaro no México. Mulheres, crianças e bebês americanos foram assassinados numa emboscada perto da fronteira. E o momento em que um homem foi resgatado no último segundo no metrô da Califórnia. O Jornal Hoje está começando. O Jornal Hoje teve acesso com exclusividade a um documento que a Agência Nacional de Mineração vai divulgar daqui a pouco sobre o rompimento da barragem de Brumadinho. A agência aponta que a Vale registrou problemas na barragem antes da tragédia, mas não repassou as informações ao órgão que regula o setor. Veja na reportagem do Chico Regueira. O desabamento da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro, deixou 252 mortos e 18 desaparecidos. Bombeiros trabalham há quase 300 dias sem previsão para o fim das buscas. O Jornal Hoje teve acesso ao parecer técnico da Agência Nacional de Mineração, que é responsável pela fiscalização de barragens de minério no Brasil. O documento foi aprovado pela direção da agência e aponta que a Vale deixou de informar problemas encontrados em Brumadinho meses antes do rompimento. O relatório vai ser encaminhado ao Ministério Público Federal e às polícias Federal e Civil de Minas Gerais, que investigam o caso. Os técnicos da agência analisaram toda a documentação da barragem, incluindo o plano de segurança e o plano de ação emergencial. Dentro desses dois planos estão todos os dados de segurança da barragem. Quase 8 meses antes da tragédia, no dia 6 de junho de 2018, a Vale fez uma inspeção de segurança na barragem e preencheu uma ficha com os resultados. Segundo a ANM, os resultados têm duas versões. Na versão entregue à Agência Nacional de Mineração, só havia uma foto. Mostrava uma canaleta obstruída que servia para escoar a água da chuva. Os fiscais da agência dizem que o conserto de canaletas faz parte dos procedimentos de rotina e não afeta a segurança da barragem. Mas uma outra foto, que segundo a agência não foi enviada aos fiscais, aparece nos registros internos da mineradora. Ela mostra sedimentos na saída de um dos drenos da barragem. A ANM afirma que a Vale deveria ter enviado para a agência essa foto, porque os sedimentos podem indicar um problema mais grave. Nós teríamos que estar sabendo quase que em tempo real que estava ocorrendo isso, porque aí nós teríamos somado os esforços aos esforços da empresa. A presença de sedimentos na água drenada, se não combatida, ela pode evoluir para uma situação que coloque em risco a estrutura do barramento. O relatório também menciona os piezômetros. São os aparelhos que medem a pressão da água na barragem. Segundo a Agência Nacional de Mineração, a Vale informou que nenhum dos instrumentos atingiu o nível de alerta ou emergência no período que antecedeu ao rompimento da estrutura. Mas depois de analisar o banco de dados do plano de segurança da barragem, a agência afirma que é possível verificar que alguns instrumentos entraram em nível de alerta e ou emergência, sem que a ANM tenha sido informada. Esses gráficos da Vale mostram os registros das medições desses instrumentos de agosto de 2018 até o rompimento. Para a ANM, os níveis registrados eram relevantes e deveriam ter sido reportados. As leituras dos piezômetros, e de forma bastante destacada o piezômetro 19, sinalizaram no início de dezembro de 2018 até meados de janeiro de que havia uma leitura
que colocava aquele pesômetro em nível de emergência. Significa que havia muita água na estrutura, que essa água precisava ser drenada, porque em não sendo drenada aumenta o risco de colapso, aumenta o risco de ruptura da estrutura. Em 22 de janeiro, 3 dias antes do rompimento, a agência afirma que a Vale fez uma vistoria na barragem. E só no dia 15 de fevereiro, 24 dias depois, e com a lama já derramada, preencheu as informações no sistema da agência, dizendo que não foram atingidos os fatores mínimos de segurança. Não é admissível que se tivesse identificado anomalia no dia 22 e reportar só no dia 15 de fevereiro, porque a nossa regra é de que anomalias que sejam riscos à segurança do barramento, elas têm que ser reportadas imediatamente. A Agência Nacional de Mineração vai apresentar esse parecer numa entrevista hoje à tarde lá em Brasília. A gente pediu uma entrevista para a Vale sobre o relatório, mas a empresa preferiu mandar uma nota. Vamos ver. A Vale informou que não teve acesso à íntegra do relatório da Agência Nacional de Mineração e, assim, não tem como comentar as decisões técnicas tomadas pela equipe de geotécnicos à época. A empresa disse que tinha uma equipe de geotécnicos composta por profissionais altamente experientes e de reconhecida capacitação para tratar de questões referentes à manutenção da barragem B1. Segundo a Vale, todas as informações disponíveis sobre o histórico do estado de conservação da barragem foram fornecidas às autoridades que apuram o caso. A Vale reforçou que aguardará a conclusão pericial, técnica e científica sobre as causas da ruptura da barragem. A Vale também disse que, como maior interessada na apuração dos fatos, continuará colaborando plenamente com as investigações, prestando total apoio aos atingidos. E hoje, 5 de novembro, uma outra tragédia completa 4 anos. O rompimento da barragem de rejeitos da Samarco, em Mariana, também em Minas Gerais. Só entre as vítimas cadastradas pelo Ministério Público em Mariana, mais de 3.000 pessoas ainda tentam receber indenização. O atestado do prejuízo está preso até hoje no meio da lama. Elias perdeu tudo que tinha dentro da casa onde morava, no distrito de Paracatu de Baixo. A gente encontra alguns discos ali ainda jogados, não? O capacete de minha moto é jogado aí. E até hoje a gente não recebeu nada ainda, não? A Fundação Renova, criada pela Samarco e suas controladoras, Vale e BHP, para cuidar da reparação dos prejuízos provocados pelo rompimento da barragem de Fundão, mantém unidades como esta. Aqui, os atingidos podem apresentar pedidos de indenização sem a necessidade de ação judicial. Os centros de indenização cuidam de questões materiais. Apesar de ser um caminho onde a solução geralmente é mais rápida, nem sempre sai acordo. Muita gente sai daqui de mãos abanando, reclamando de não ter a chance de questionar os valores da proposta. Ronaldo e Lenimar juntaram os documentos do terreno que a lama cobriu em Bento Rodrigues e já participaram de 5 rodadas de negociação com representantes da Renova. Na verdade, não está tendo uma negociação, né? Eles já vêm com a proposta pronta e acabou. A tragédia da Samarco, que impactou a vida de tanta gente em Mariana, foi no dia 5 de novembro de 2015. A lama de rejeitos de minério destruiu o povoado de Bento Rodrigues, matando 19 pessoas. A avalanche desceu pelo rio Gualacho do Norte, arrasou o distrito de Paracatu de Baixo, fez estragos na zona rural e na área urbana de Barra Longa e espalhou sofrimento ao longo de 600 quilômetros, desde a formação do Rio Doce até a Foz, no litoral do Espírito Santo. Dos 3.500 atingidos cadastrados pelo Ministério Público em Mariana, apenas 151 fecharam acordos de indenização individual. A Renova diz que das 882 famílias cadastradas, 354 iniciaram as negociações e 200 foram concluídas. A Fundação Renova diz que há mais de 6 bilhões de reais disponíveis para fazer as reparações. Foi feita uma matriz de danos. Então, a matriz de danos foi construída com participação dos atingidos, de assessorias técnicas. E essa matriz de dano, então, foi validada através desse processo e ela trata do valor que é devido para cada tipo de indenização. Mas há possibilidade de negociar esses valores? A matriz de dano é uma matriz que foi desenvolvida justamente em parceria, em colaboração com os atingidos e assessorias. Então, é uma matriz que se chegou a um consenso sobre o que está lá.
Outro motivo de queda de braço entre atingidos e Renova é a criação de um marco temporal para permitir que pessoas que se separaram ou famílias que aumentaram tenham direito a uma casa nos reassentamentos. A Renova defende a data de janeiro de 2019, mas os atingidos querem que o prazo se estenda até a véspera da entrega dos distritos de Novo Bento e Novo Paracatu, prevista para agosto do ano que vem. Quem casar, quem tiver filho, quem divorciar, depois de janeiro de 2019, na visão das empresas, vai ter que morar tudo junto, do mesmo jeito. A Fundação Renova disse que já pagou mais de 9 mil indenizações a 31 mil pessoas em Mariana por danos gerais e que mantém o pagamento de auxílio financeiro emergencial a 13 mil famílias. A Fundação disse ainda que destinou 1 bilhão e 840 milhões de reais em indenizações e auxílios financeiros emergenciais para 320 mil pessoas atingidas pelo rompimento da barragem. Agora a gente vai falar ao vivo com o repórter Ricardo Soares, que está lá em Mariana acompanhando, né? Porque hoje foi dia também de protestos por aí. Queria a sua informação e briga justamente pela falta de casas, né, Ricardo? Boa tarde. Isso mesmo, Maju. Boa tarde para todo mundo. Um dia de protestos e homenagens aqui na região de Mariana. O movimento dos atingidos por barragens, por exemplo, organizou uma caminhada até a cidade de Barra Longa, que fica a cerca de 60 quilômetros daqui. Eles carregavam faixas e tijolos para construir uma casa na cidade para uma moradora que teve a casa danificada depois do rompimento da barragem. É um ato simbólico para denunciar que em 4 anos nenhuma casa foi entregue aos atingidos. E bem cedinho, por volta das 5 da manhã, a MG 129, que liga a cidade de Mariana à cidade de Barão de Cocais, foi fechada por manifestantes. Maju. Obrigada, Ricardo. E o rompimento da barragem de Mariana é o tema do podcast O Assunto de hoje. Renata Lopretti conversa com a repórter do G1, Patrícia Fiuza, que voltou a Bento Rodrigues e conta como estão os atingidos. O episódio tem também a participação de Carlos Perber, professor de Ecologia da Universidade de Viçosa, que coordena uma pesquisa sobre os impactos da lama no Rio Doce. E 5 pessoas foram presas hoje por roubo de combustível em dutos da Transpetro. Foi uma operação da Polícia Civil e também do Ministério Público. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro e no Paraná. Eu vou conversar agora com o repórter Kleber Rodrigues, que está lá em Campos dos Goitacazes, no Rio, e tem as informações para a gente. Kleber, conta, tem até policial envolvido no esquema. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, uma ótima tarde a todos. Isso mesmo, Maju, um segundo sargento da PM foi preso em casa, quando saiu de casa aqui em Campos, norte do Rio. Segundo as investigações, ele ajudava a quadrilha com informações privilegiadas sobre operações policiais. Outras 2 pessoas estão foragidas. Todos são acusados de integrar uma organização criminosa que furtava petróleo e derivados das cidades de Carapebus, Quissamã e Macaé, aqui no norte do Rio. A quadrilha contava ainda com a ajuda de 2 vigilantes de uma empresa terceirizada. Esses vigilantes, eles facilitavam a atuação de comparsas para a perfuração de um duto de petróleo sem que essas pessoas fossem incomodadas. A quadrilha contava ainda com esse apoio desse grupo criminoso. As investigações da Polícia Civil e do Ministério Público apontam que o grupo chegava a desviar 150 mil litros de petróleo por semana, um prejuízo estimado em 700 mil reais para a estatal. Também foram cumpridos hoje 12 mandados de busca e apreensão. Um desses mandados foi cumprido em uma empresa de Rolândia, no Paraná. Segundo os promotores apuraram, era para essa empresa que o combustível furtado era desviado e comercializado de forma ilegal. Os presos podem responder por organização criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa e furto qualificado. Todos foram identificados através de interceptações telefônicas e também da quebra de sigilo bancário. Maju. Obrigada, Kleber. E a Polícia Federal prendeu um grupo acusado de enganar empresários e a Receita Federal com um falso pagamento de impostos. O esquema era o seguinte: os escritórios especializados em assessoria tributária procuravam donos de pequenas e médias empresas que tinham dívidas e faziam uma proposta irrecusável. Essa operação foi em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e no Distrito Federal e revelou um golpe bilionário.
No fim da manhã, 24 pessoas já tinham sido presas. A operação foi em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e no Distrito Federal. Mas as investigações apontam, essa quadrilha tinha influência em toda parte do país. O esquema funcionava em quase 600 municípios. As investigações começaram há 2 anos. Foi quando os policiais federais passaram a apurar uma fraude na quitação de dívidas de pequenas e médias empresas junto à Receita Federal. Os donos dessas empresas eram procurados por escritórios especializados em assessoria tributária. A proposta era irrecusável: zerar a dívida com créditos de compensação financeira. Esses créditos seriam decorrentes de títulos da dívida pública, de ações judiciais que nem trânsito em julgado teriam ou não teriam o valor que ele vendia para o contribuinte, e até mesmo de decisões que geraram precatório. De acordo com a Polícia Federal, o esquema funcionava assim. Para zerar uma dívida de R$100 mil com a Receita, por exemplo, as empresas devedoras pagavam 70% desse valor para a assessoria tributária. Ela dizia para os clientes que tinha títulos para quitar os outros 30% restantes. Mas como os títulos não existiam, a dívida continua lá. A União tinha 100% de prejuízo. Hoje o empresário vai ter uma ação fiscal, vai continuar com seu débito e ainda vai responder pelas multas e tributos que a Receita apurar. Segundo a polícia, era um servidor da Receita Federal que facilitava as fraudes. De acordo com a denúncia, ele pessoalmente atuava junto às assessorias tributárias e ainda dizia para os empresários que estava tudo dentro da legalidade. As fraudes chegam a 2 bilhões e 300 milhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro foi ao Congresso hoje para entregar pessoalmente ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um pacote com propostas de mudanças dos gastos públicos. A presença dele, que foi até lá acompanhado do ministro Paulo Guedes, da Economia, mostra a importância que o governo está dando para esse pacote. Daqui a pouco, o ministro e técnicos vão dar uma entrevista para explicar as medidas, mas você já vai ver agora os detalhes aqui no Jornal Hoje. Quem acompanha é Cláudia Bom Tempo. Cláudia, boa tarde. Quais os principais pontos aí desse pacote? Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Nós já estamos aqui a postos esperando. A coletiva vai começar daqui a pouco. Vai ser uma coletiva extensa, porque são medidas extensas que mexem principalmente com a divisão do dinheiro do orçamento. E são medidas que pretendem ajudar as finanças dos estados. A União, ela vai repassar mais dinheiro para estados e municípios, mas estados e municípios vão ter de manter as contas em dia. Quem não estiver com as contas em dia vai ser obrigado a adotar medidas duras, como, por exemplo, redução de jornada e salário de servidores. Qual que é a projeção do governo com tudo isso? É injetar nos estados cerca de 400 bilhões de reais em um período de 15 anos. Agora, o governo espera lá no Congresso, porque tudo isso aqui vai ter que passar, ser aprovado pelo Congresso, o governo espera que todos esses 3 projetos estejam aprovados até abril do ano que vem. Mas existe uma expectativa de pelo menos o projeto que fala da emergência fiscal, justamente que resolve essa situação fiscal dos estados, que ele esteja aprovado até dezembro deste ano. Vamos ver mais detalhes agora na reportagem de Fabiano Andrade. O presidente Jair Bolsonaro e os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Economia, Paulo Guedes, foram a pé do Palácio do Planalto ao Congresso no fim da manhã. Eles entregaram o pacote de reformas econômicas ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. São 3 propostas que, na expectativa do governo, vão ajudar a equilibrar as contas públicas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o pacote é o cumprimento de uma promessa de campanha. São recursos para estados e municípios. Entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos serão transferidos para estados e municípios para saúde, educação, saneamento, segurança, tudo que o presidente durante a campanha propôs. O dinheiro tem que estar na ponta, o dinheiro tem que ir onde o povo está, tem que estar na base. E é isso que o presidente está fazendo, cumprindo uma promessa de campanha. O presidente Bolsonaro disse que a aprovação das medidas vai aliviar principalmente o caixa dos municípios. E essa proposta vai ser trabalhada pelos senhores, vai ser aperfeiçoada. E o que eu sempre ouvi nessa casa, aqui e na Câmara, que nós gostaríamos sim de continuar recebendo a visita de prefeitos e governadores, mas a título de visita apenas, e não para vir nos pedir algo orçamentário. Isso já estando garantido nessa
nessa emenda à Constituição, tá? Eles lá embaixo, né, nos estados, no município, decidirão o que fazer melhor do que muitos de nós, porque eles vivem o problema do dia a dia lá na sua base. E nós temos certeza que em pouco tempo, talvez no início do ano que vem, meados do ano que vem no máximo, essa proposta se tornar uma realidade e ela fará muito bem para todos nós. Já o presidente do Senado disse que a entrega da proposta representa uma aproximação entre o Executivo e o Legislativo. 210 milhões de brasileiros esperam as respostas do Poder Executivo e do Poder Legislativo para que a vida dos brasileiros possa melhorar, que as desigualdades possam diminuir, que os empregos possam acontecer e que a gente possa ter uma sociedade menos desigual e mais justa. A primeira proposta é o Pacto Federativo. O texto aumenta os repasses dos recursos do pré-sal para estados e municípios. Hoje a União fica com 70% dos recursos, estados e municípios com 30%. A ideia é inverter esses índices. Outro tema é a criação de um Conselho Fiscal da República para analisar, a cada 3 meses, se o governo está cumprindo as metas fiscais. A PEC trata ainda da desindexação e desvinculação dos gastos. O governo quer flexibilizar gastos obrigatórios, por exemplo, com saúde e educação. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas, também elogiou as medidas. Disse que o texto tem pontos positivos, mas afirmou que a possibilidade de que os gastos com aposentadorias em saúde e educação sejam contabilizados nas despesas mínimas obrigatórias, como prevê a PEC, terá que ser mais bem discutida. Segundo ele, na prática, a mudança poderia diminuir os recursos para as duas áreas. Incluir inativo dentro da despesa social é um risco muito grande de reduzir o percentual de gasto na área social. Porque como a despesa do inativo cresce mais, né, que a despesa dos estados e municípios, nós vamos ter uma redução de aplicação de recursos na área social. Isso vai ter muita dificuldade da Câmara, pelo menos a Câmara, não posso falar pelo Senado, da Câmara compreender isso como um avanço. O segundo projeto entregue pelo governo é a PEC emergencial, ou dos gatilhos. Recebeu esse nome porque dispara medidas para conter o descumprimento de regras fiscais. O texto abre a possibilidade para que o governo federal, estados e municípios reduzam a jornada de trabalho e os salários de servidores públicos em até 25% para se ajustar ao limite de gastos. A PEC também proíbe aumento de despesas com salários, benefícios, reajustes, pagamentos retroativos e abonos no último ano de mandato do chefe do Executivo ou que sejam previstos para o ano seguinte. A terceira proposta da equipe econômica pretende acabar com 280 fundos públicos que existem hoje, mas não estão previstos na Constituição. Eles só continuarão a existir se forem regulamentados pelo Poder Legislativo. Juntos, eles têm aproximadamente 220 bilhões de reais. O dinheiro desses fundos poderá ser destinado a projetos e programas voltados à erradicação da pobreza e a investimentos em infraestrutura. O projeto também permite que os recursos sejam usados para diminuir a dívida pública. Para que as propostas comecem a valer, elas precisam ser aprovadas em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado. São necessários os votos favoráveis de pelo menos 49 senadores e 308 deputados. O governo finalizou a proposta de privatização da Eletrobras. Vou conversar com a Raquel Porto Alegre, que tem as informações. E aí, Raquel, quais são os detalhes? Quanto que o governo pretende arrecadar? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo. Olha, esse projeto de lei vai ser assinado agora à tarde pelo presidente Jair Bolsonaro durante uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto. A expectativa é incluir a Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização e arrecadar 16 bilhões e 200 milhões de reais para a União. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a proposta prevê que a União fique com menos de 50% das ações e que não tenha poder de veto. Para a privatização, a Eletrobras ela vai ser retirada do chamado regime de cotas. Esse regime foi criado em 2013 e estabeleceu que a energia produzida por parte das usinas da estatal pudesse ser vendida para os consumidores a preços mais baixos. Com a saída desse regime, a Eletrobras poderá retomar a venda das ações a preços de mercado, que é um preço mais alto. Os recursos que forem
forem arrecadados além dos 16 bilhões de reais, poderão ficar com a empresa para investimentos. A privatização deve acontecer a partir do segundo semestre do ano que vem, Maju. Obrigada, Raquel. E a Polícia Federal intimou 3 senadores, um governador, um ministro do Tribunal de Contas da União e um ex-ministro para dar explicações sobre repasses de 40 milhões de reais para políticos. A operação mirou supostos operadores de políticos investigados em um inquérito desdobramento da Lava Jato. Os mandados de busca foram autorizados pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. São medidas para aprofundar a investigação aberta em maio do ano passado pela Polícia Federal, para apurar se houve repasses de 40 milhões de reais da JF para políticos do MDB durante a campanha eleitoral de 2014. Os alvos foram supostos operadores de propina, mas alguns políticos foram intimados a depor. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, foi intimado a prestar depoimento na Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, hoje às 10 da manhã. A Secretaria-Geral da Mesa do Senado informou que ele é titular da Comissão de Assuntos Econômicos e que tinha reunião neste horário no Senado. Hoje, no Palácio do Planalto, Eduardo Braga foi questionado sobre a operação. Eu recebi um agendamento de oitiva e, como sempre presto ao esclarecimento. Nós não sofremos nenhum tipo de busca e apreensão. Eu, outros senadores e um ministro fomos agendados para uma oitiva que nós, conforme a Constituição estabelece e o regimento do Senado estabelece, vamos marcar a data para esclarecer. Já o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, foi intimado a depor às 11 da manhã. Também não compareceu. A defesa dele disse que o senador foi intimado a prestar depoimento em Brasília e que Renan Calheiros estava em Maceió e que ele iria reagendar a oitiva. O senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, e o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, também foram intimados a depor hoje. As defesas deles disseram que vão reagendar a data. O ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Guido Mantega, também foi intimado a prestar depoimento e vai agendar a data. O governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, também foi intimado. O Código de Processo Penal diz que senadores têm a prerrogativa de agendar data e horário de depoimentos. Entre outros indícios, a operação de hoje teve como ponto de partida a delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, ex-aliado da cúpula do MDB. A defesa de Helder Barbalho informou que a doação do grupo JBS à campanha dele para o governo do Pará, em 2014, foi feita dentro da legislação vigente, registrada no TRE e aprovada pela Justiça Eleitoral, não havendo nenhuma irregularidade. Disse ainda que a campanha foi realizada somente com recursos oficiais, devidamente registrados e aprovados pelo Tribunal Regional Eleitoral. A representação contra o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, lá no Conselho de Ética da Câmara, é o assunto da Andréia Sadi, que está aqui com a gente no estúdio. Andréia, vamos retomar aqui, que é aquela discussão, né, pela fala do Eduardo defendendo aí o ato institucional número 5, o AI-5, que foi um dos principais atos de repressão da ditadura, caso a esquerda radicalizasse. O mais duro, considerado o mais duro, mais né, Maju? duro. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A gente viu a semana começando com foco na economia, principalmente no Congresso, com esse pacote do ministro Paulo Guedes. Na repercussão política, o que eu tenho ouvido, Maju, de diversos parlamentares, de oposição e também de aliados do deputado Eduardo Bolsonaro, é qual vai ser o desdobramento no Conselho de Ética dessa declaração dele na semana passada sobre a possibilidade da edição de um novo AI-5, caso a esquerda radicalizasse, como você disse. O que dizem esses parlamentares? Bom, você tem esse processo no Conselho de Ética, tem uma tramitação, mas eles avaliam que eles vão esperar, na verdade, Maju, saber se vai ter algum tipo de freio nas palavras desses parlamentares, na postura de Eduardo Bolsonaro, antes de decidir qual vai ser a punição que ele vai ter, se ele tiver, no Conselho de Ética. Por que se ele tiver?
para a gente explicar para quem está assistindo a gente, porque os parlamentares, depois que tiver um relatório, esse relatório vai a voto no Conselho de Ética, pode ser pelo arquivamento desse pedido da cassação ou pode ser também uma pena alternativa, assim, aliviando, sabe? Sadi, deixa eu ver se eu entendi. Então é tipo de um castigo para ver se ele fica maneira na fala antes de fazer alguma representação, é isso? Perfeito, Maju. Inclusive um deputado usou essa expressão comigo. Eles vão ver se de fato vai ter esse freio nas declarações de Eduardo e eles vão atribuir esse processo como um castigo, na verdade como um recado para ver se ele controla essas declarações de ameaça às instituições. São parlamentares do Centrão e oposição? A oposição vai usar, claro, esse episódio da semana passada para desgastar o deputado, lembrando que Eduardo Bolsonaro, que é um dos filhos do presidente da República, é também o líder do PSL na Câmara dos Deputados, portanto, ele é o líder da situação e a oposição vai usar esse episódio para desgastá-lo. Obrigada, Andréia. E olha, agora uma correção. A gente disse no começo do jornal que a Fundação Renova já pagou mais de 9 mil indenizações em Mariana, Minas Gerais. Mas esse número aí corresponde a todas as indenizações ao longo da bacia do Rio Doce, em Minas Gerais, e também no Espírito Santo. A gente pede desculpas pelo erro. Ainda hoje, líderes mundiais condenam a decisão dos Estados Unidos de abandonar o Acordo do Clima de Paris. E o óleo volta a se aproximar da divisa da Bahia com o Espírito Santo. E a seguir, uma emboscada mata mulheres, crianças e bebês americanos no norte do México. E um homem escapa por um triz de um atropelamento no metrô da Califórnia. Até já. Notícia que chegou agora. A Câmara Municipal do Rio acabou de aprovar um projeto que autoriza a Prefeitura a tomar posse da linha amarela, uma das principais vias expressas lá do Rio de Janeiro. Essa via esteve aí no meio de uma polêmica, porque a Prefeitura decidiu quebrar a praça de pedágio, como a gente mostrou aqui no jornal hoje. O repórter Pedro Figueiredo acompanha tudo, tá com a gente aqui já no telão. Pedro, conta pra gente aí, a Prefeitura assume a via e vai cobrar pedágio? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Ainda não. Isso porque na última sexta-feira a concessionária que administra a linha amarela conseguiu uma liminar na justiça que impede a encampação. O que é isso? Que a prefeitura assuma o controle da linha amarela por conta de um projeto aqui do Legislativo. Na noite de domingo, dia 27 de outubro, o prefeito mandou quebrar a Praça do Pedágio depois de rescindir unilateralmente o contrato com a concessionária. Depois de uma determinação da justiça que mandou voltar o controle da linha amarela para a concessionária, ele encaminhou um projeto aqui para a Câmara. Hoje o projeto de lei complementar foi aprovado por 47 votos a favor e nenhum voto contrário. Dos 51 vereadores, 48 estiveram presentes e Leandro Lira, do Novo, não votou. O projeto será encaminhado para a sanção do prefeito Marcelo Crivella. Os vereadores aprovaram emendas que criam uma caução, um seguro, caso fique verificado que é necessário pagar uma multa pelo rompimento do contrato à concessionária que administra a linha amarela. Essa foi uma estratégia para reverter a decisão da Justiça. Se a Prefeitura assumir o comando da linha amarela, a previsão é de que o pedágio passe a custar R$ 2,06 em apenas um sentido. Hoje custa R$ 7,50 nos dois sentidos, totalizando R$ 15 para ir e para voltar. A Lanza diz que, pela determinação da Justiça, a Prefeitura vai ter que abrir um processo administrativo específico, garantindo o direito à ampla defesa e também uma indenização caso decida, de fato, encampar a linha amarela, ou seja, tomar posse daquela via expressa. Maju. Obrigada, Pedro. E escuta essa. A polícia da Paraíba prendeu 11 dos 19 vereadores da cidade de Santa Rita, que fica na região metropolitana lá de João Pessoa. As investigações apontam que eles diziam que faziam cursos em outros estados, mas na verdade faziam um tour com familiares, tudo pago com dinheiro público. Os vereadores foram presos na estrada quando chegavam à cidade de Santa Rita, na Grande João Pessoa, e levados para a delegacia. Um contador que estava com eles também foi detido. Os vereadores voltavam para casa depois de 4 dias em Gramado, cidade turística no Rio Grande do Sul. A viagem, segundo eles, foi para um seminário de capacitação para gestores públicos. Para que contratar uma empresa de capacitação de Sergipe para ministrar um curso em Rio Grande do Sul? Curso esse que é duvidoso
e que nós acompanhamos como aconteceu e quais foram as características, né, desse seminário, dito seminário. A investigação da Polícia Civil e do Ministério Público da Paraíba teve o apoio da Polícia de Sergipe e de promotores do Rio Grande do Sul. Em Gramado, eles perceberam que alguns vereadores haviam levado parentes para essa viagem. Somente em diárias foram pagos mais de R$69 mil. E agora se apura se eles foram a trabalho ou se viajaram quase 4 mil quilômetros para passear. O presidente da Câmara, do PSB, se defendeu. Tem que ter as provas que o evento não houve, e o evento houve. Todos os colegas que estão aí vão prestar as suas informações e, com certeza, tudo será esclarecido. A polícia não informou quantos parentes dos vereadores participaram da viagem. Eles foram liberados logo pela manhã. Já os 11 vereadores e o contador da Câmara vão para a audiência de custódia e serão ouvidos por um juiz que vai decidir se eles continuam ou não presos. Todos podem responder pelo crime de peculato, que é o desvio de dinheiro público. O advogado que representa o contador e os vereadores presos disse que não existem motivos para as prisões em flagrante. Ele falou também que não teve acesso ao inquérito e que por isso não poderia rebater a acusação com mais detalhes. Agora a gente vai falar do aumento da violência no México envolvendo o tráfico de drogas. Uma família foi atacada. E escuta só, 3 mulheres e 6 crianças foram assassinadas, algumas a tiros e outras até foram queimadas vivas. A gente vai para Nova York falar com a Sandra Coutinho. Sandra, que crime brutal. Quais as outras informações? Boa tarde. Pois é, uma história horrorosa, né, Maju? Boa tarde para você e para todos. Olha, eram 17 pessoas de uma família chamada Le Baron que viajavam juntas em 3 carros. Eram 3 mulheres e 14 crianças com idades entre 10 anos e 6 meses. Eles tinham dupla nacionalidade, mexicana e americana. O pneu de um dos carros furou e outro foi buscar ajuda. Quando voltou, já encontrou esse primeiro carro em chamas e os 5 passageiros mortos. Foi então que os criminosos atacaram o segundo grupo. O avô das crianças viu essas imagens, gravou com o celular. A gente está vendo 6 crianças feridas foram trazidas de volta aqui para os Estados Unidos, para Tucson, no Arizona, e estão internadas no hospital, Maju. Obrigada, Sandra. Vamos falar sobre os protestos lá na Bolívia. Seguinte, ela enfrenta a 3ª semana de protestos contra os resultados das eleições do dia 20 de outubro. O presidente Evo Morales se reelegeu para o 4º mandato numa votação aí com denúncia de fraude. Vejamos, seguinte, está tendo protestos e panelaços hoje lá na capital, La Paz, e ontem à noite milhares de pessoas se reuniram numa manifestação em Santa Cruz. O líder do Comitê Cívico da cidade, Luiz Fernando Camacho, é um dos principais opositores do governo. Ele prometeu entregar uma carta de renúncia ao presidente Evo Morales. Mas quando chegou ao aeroporto de El Alto, perto de La Paz, ele foi confrontado por um grupo de apoiadores de Morales armados com paus. Camacho teve que ser escoltado de volta a Santa Cruz num avião militar. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês uma imagem. Deixa eu mostrar aqui, tá no botão 3. Essa daqui, ó. Tudo acabou bem, graças a Deus. Uma câmera de segurança registrou aí um momento dramático de uma estação de metrô da Califórnia. Um passageiro simplesmente caiu nos trilhos pouco antes do trem chegar. Um funcionário do metrô agiu rapidamente e puxou o homem para a plataforma. Ele escapou, gente, por um triz. A gente olha a imagem e não consegue nem entender direito como ele conseguiu ser tão rápido. O funcionário, que é o John O'Connor, deu uma entrevista depois do acidente e disse que nem pensou direito, só teve o instinto de puxar o passageiro para cima. Esse susto lá na Califórnia aconteceu no domingo, mas as imagens só foram divulgadas hoje. O passageiro, felizmente, passa bem. A seguir, o óleo volta a se aproximar da divisa da Bahia com o Espírito Santo. E líderes mundiais condenam a decisão dos Estados Unidos de abandonar o Acordo do Clima de Paris. E a previsão do tempo para todo o Brasil com Eliana Marques. Até já! O óleo está aparecendo em menor quantidade, em forma de pequenas pelotas lá nas praias da Bahia, mas tem que prestar atenção porque os especialistas alertam que essas manchas podem ser ainda mais tóxicas para as pessoas e para o meio ambiente. Pequenas manchas apareceram hoje novamente nas praias de Pedra do Sal e Pituaçu, em Salvador.
Foi mais uma manhã de mobilização e força-tarefa para retirar o óleo da areia e das pedras. A situação tem espantado os turistas. Quem chega na praia lamenta e vai embora. Para o turista argentino, o Brasil deveria cuidar mais do meio ambiente. É um desastre. Teriam que cuidar um pouco mais do meio ambiente. As manchas que têm voltado a aparecer nas praias têm características de pequenas pelotas. Apesar de aparecerem em quantidades menores em alguns casos, especialistas já alertam para o alto poder tóxico dessas novas manchas. É o que diz este biólogo da Universidade Federal da Bahia e especialista em recuperação de áreas impactadas pelo derramamento do óleo. Esse óleo é mais tóxico e estudos comprovados já em laboratórios na universidade, inclusive em campo, mostram que uma concentração mínima de 1 grama por litro desse óleo nas águas, basicamente, ele interfere em toda a cadeia alimentar, diminuindo a fertilidade, diminuindo o número de pescados, diminuindo a biodiversidade e sobrando apenas alguns organismos, mas que estão contaminados. Até agora, 30 praias baianas já foram atingidas. O óleo chegou a Nova Viçosa, penúltima cidade antes do Espírito Santo. Em Canavieiras, no sul da Bahia, o Centro de Visitantes do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos recebeu 30 kits com macacão, boné, botas e luvas específicas para manusear o petróleo e máscaras para impedir a inalação dos vapores orgânicos e gases ácidos, além de tonéis para guardar os fragmentos recolhidos. A visitação ao Parque Nacional está suspensa até hoje. Países de todas as partes do mundo condenaram a decisão do presidente americano Donald Trump de retirar os Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris. Ontem, o presidente Trump notificou formalmente as Nações Unidas sobre a saída do pacto que foi assinado lá em 2015 para conter o aquecimento global. A gente vai a Londres falar sobre isso com o correspondente Rodrigo Carvalho, que traz para a gente as reações de alguns líderes. Conta pra gente, Rodrigo, quais foram as reações. Boa tarde. Tudo certo, Maju. Boa tarde para você, para todo mundo. A União Europeia lamentou a formalização do pedido de saída dos Estados Unidos. Uma porta-voz disse que os países do bloco seguem comprometidos em reduzir as emissões de gases que agravam o efeito estufa. A China também criticou a saída americana do Acordo de Paris. O governo chinês afirmou que espera dos Estados Unidos contribuições construtivas na cooperação multilateral. No Japão, as autoridades disseram que a decisão de Donald Trump é decepcionante. Emmanuel Macron, presidente da França, foi outro que lamentou. Em viagem à China, ele disse que a partir de agora a parceria com os chineses vai ser fundamental para salvar o acordo. E que a comunidade internacional deve estabelecer metas mais ambiciosas do que aquelas firmadas 4 anos atrás em Paris. Na época, 188 países se comprometeram, por exemplo, a limitar o aumento da temperatura do planeta em 2 graus em relação aos níveis pré-industriais. Quando ainda era candidato, Trump disse que considerava o acordo injusto com os Estados Unidos, que o acordo tirava emprego dos americanos. E agora deu entrada no processo formal de saída, que vai levar, Maju, 1 ano. Obrigada, Rodrigo. Ainda falando sobre meio ambiente, clima, seguinte, o nível de poluição em Nova Delhi ainda é preocupante. Ontem a gente mostrou aqui que o governo decretou esquema de rodízio de carros por lá. E agora, a justiça do país ordenou uma repressão aos agricultores que estão queimando palha nos arredores da cidade. Olha só como fica tudo coberto por lá. Autoridades indianas dizem que a queimada de restos de plantação tem sido um dos principais motivos aí para o aumento da poluição. Na decisão, o Supremo Tribunal indiano diz que os moradores da capital estão perdendo anos preciosos de suas vidas e que isso não poderia acontecer em um país civilizado. A conclusão foi divulgada depois de uma grande mobilização de ativistas. A queima de restos já é ilegal, do restolho que chama, na Índia. Mas muitos agricultores alegam que não tem outra alternativa. A gente vai aqui, volta para o Brasil para falar dos temporais com a Eliana Marques, que estão avançando aí, deixaram o sul e estão caminhando para outras áreas do país, né, Eliana? Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Isso mesmo, principalmente hoje, temporais em São Paulo, no Paraná e no sul de Minas. Em Santa Catarina, o sol nem deve aparecer em boa parte do estado. Agora, em volume de chuva, tem muita água para rolar em vários estados. Na região de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, a rodovia
RS 122 está interditada por causa de queda de barreira. Não há previsão de liberação e o desvio é por Bento Gonçalves. O rio Caí transbordou na cidade de São Sebastião do Caí e 12 famílias tiveram que sair de casa, segundo a Defesa Civil. Outro rio, o Taquari, também transbordou nas cidades gaúchas de Encantado, Lajeado e Estrela, segundo o Serviço Geológico do Brasil. Outras regiões do caminho do temporal, dos temporais? Sim, tem sim. Vamos dar uma olhadinha aqui no momento onde estão as nuvens mais carregadas. Estão aqui, olha, atravessando do noroeste para o oeste do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina. Tem também aqui na divisa do Paraná com São Paulo e de São Paulo com Minas Gerais. Vamos para Curitiba, que está na área de bastante chuva. Já choveu bastante por lá. Teve alagamento na região metropolitana e depois a temperatura despencou 10 graus em 1 hora. Outras regiões que estão aí na região sul e no caminho da chuvarada. Florianópolis, Lages e Chapecó também lá em Santa Catarina. Foz do Iguaçu no Paraná e Passo Fundo, que fica no norte do Rio Grande do Sul. E aqui em São Paulo, ontem você alertou que a chuva poderia engrossar por aqui. Confirmada essa previsão? Confirmada, Maju, ainda com risco, olha, de alagamento, de ventania, de granizo aqui em São Paulo. Bastante chuva aí até a madrugada de amanhã. Possibilidade de chover forte também nas regiões de Goiânia, Campo Grande, Brasília e Rio de Janeiro. O Rio já bateu esses 40 graus aqui. Belo Horizonte agora, risco de chuva forte também na capital mineira, com calorão de 36 graus hoje. Bom, e o aviso de temporal vale ainda para outras regiões que aparecem aqui, olha, pegando interior de São Paulo, leste de Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso, sul do Tocantins, em Minas, Triângulo Mineiro e principalmente sul de Minas, chegando até a divisa com o Rio de Janeiro. Maju. Bom, você deu uma previsão muito molhada até o momento. Foi. Quero saber onde tem sol em tempo integral. Olha, lá na metade sul do Rio Grande do Sul, que andou sofrendo aí com os temporais. Tempo firme também entre Espírito Santo e Ceará. Teresina pode ter chuva, mas vai com calorão aí de 38 graus e a mesma previsão para Cuiabá. Vitória, 38 também, mas por lá tempo seco, sol o dia todo. Belém com 34 de máxima e as pancadas de chuva à tarde. E Porto Alegre, tempo firme hoje, máxima de 23 graus. Amanhã a temperatura caindo em São Paulo, mas quinta volta a esquentar. Vou preparar a blusa amanhã. Obrigada, Eliana. Até amanhã. Olha, a gente tem mostrado aqui no Jornal Hoje várias filas, de pessoas procurando emprego, afinal, são mais de 12 milhões de desempregados, filas enormes que muitas vezes começam a se formar no dia anterior. Hoje, uma dessas filas de emprego de São Paulo se formou aqui em São Paulo, mas era uma fila especial. A Amanda madrugou. Às 6 horas em ponto já estava na porta dessa casa de espetáculos que hoje se transformou num feirão do emprego. Tá há quanto tempo sem trabalho? 2 anos. 2 anos. Bastante, né? Bastante. Não, eu já tenho, agora eu tô atrás do sim. Logo na entrada, uma recepção carinhosa para os candidatos. Desta vez, o feirão é para as pessoas com deficiência ou que tiveram algum acidente que causou limitações. Eu uso até aparelho, porque sem um aparelho aí já não escuto. Eu nasci com os 2 problemas, ouvido esquerdo e direito. A lei de cotas para deficientes exige que as empresas com 100 ou mais funcionários destinem de 2% a 5% dos postos de trabalho para pessoas com deficiência. Só aqui na cidade de São Paulo a gente tem um volume de mais de 250 mil pessoas com deficiência em idade economicamente ativa e que estão fora do mercado de trabalho formal. Quem vem aqui em busca de uma vaga é recebido nessas mesas. De uma conversa como essa daqui, pode surgir um emprego. São 2.200 postos de trabalho em 67 empresas. Os salários variam de R$ 450 para aprendiz a R$ 7.000 para quem tem nível universitário. Eu que encaixa, assim, para mim, no momento, é motorista, né? Armazenamento, estoque. A Amanda saiu animada, com 3 entrevistas agendadas. 2 para amanhã e outra para sexta-feira. E é só ter esperança e fé, não desistir nunca. A Tatiane é intérprete de linguagem de sinais e está selecionando os candidatos. Aproveitou e mandou um recado para quem está em busca de uma oportunidade. Você precisa de fé. Vaga no mercado de trabalho tem. É isso aí. Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Fique agora com Se Joga. Boa tarde, até amanhã.